Abençoa o seu filho, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Evangelista Jonathan Carlos. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, eu estou tão feliz em estar aqui esta noite. Eu quero louvar a Deus, porque se não fosse Deus, nenhum de nós estaria aqui dentro hoje. É por causa de Deus que nós entramos por estas portas. E louvado seja o nome dele por isto. Eu também quero louvar a Deus. E eu comentava aqui com o pastor Fábio que está tão bonita a igreja, irmãos. Deus vos abençoe. E uma das coisas mais lindas que eu estava reparando ali, os irmãos que já nos conhecem há mais tempo, sabe que quando a gente veio a primeira vez, a porta era aqui e o altar era lá. Aí inverteu o mistério. E que bênção, irmãos, porque mudou o lugar do altar, mas uma coisa não mudou, que foi a unção de Deus na cabeça de vocês. Então que Deus conserve vocês assim. Parabéns. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Fábio, pastora Patrícia, vocês são bênçãos demais. Obrigado, carinho, convite. Pensa num casal que é de Deus, irmãos, de Deus. São bênçãos de Deus. E quando a minha esposa falou, e nós já vínhamos tentando alinhar, né, pastor, há algum tempo, mas não dava para bater a data. Quando ela conseguiu falar assim, olha, conseguimos alinhar um dia para a gente estar lá, eu fiquei tão feliz, tão alegre. Muito bom estar aqui. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Quero louvar a Deus também pela visão que os irmãos estão tendo. Que o pastor falou aqui é tão sério, irmãos. Está tão próximo de Jesus voltar. E é algo que está no coração de Deus. E se Deus colocou isso no coração da vossa liderança, então agarra com unhas e dentes, que é Deus quem está falando na terra. Já é a última hora. E temos que levar quantas pessoas nós pudermos para o céu conosco. Como só para nós lermos a passagem das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Nós sempre batemos nas loucas, dizendo assim, não entrou na festa porque não procurou azeite. Quem foi que disse? Procurou sim. Enquanto as prudentes talvez tenham procurado na oliveira, elas procuraram com as prudentes que já tinham. Então não deixaram de procurar. Mas vocês lembram da resposta das prudentes? Se der para vocês, falta para nós. Então elas tinham, estavam cheias. Mas o evangelho não é só estar cheio. Porque cheio tem para mim, mas não tem para outros. Não é só encher, é transbordar para lá, para que eles possam entrar também, entendeu? Por isso Deus levantou as prudentes, para as loucas também poderem entrar. Então guarde isso no seu coração, que Deus os abençoe. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 49. Enquanto você localiza, está aqui minha vaza linda de Deus. Não, irmãos, eu estava reparando nessa saia dela. Pastora Patrícia tem 4 camadas no mistério. Olha lá, é uma por cima da outra. Meu Deus do céu, está muito linda. Ela veio marchando de casa para cá. Eu chamo ela assim, irmão, se preocupa não. É que um dia ela falou assim, tu és vaso na olaria de Deus. E eu estava distraído lendo a Bíblia e nem percebi, respondi no automático. Eu sou o seu vaso, tu és minha vaso na olaria de Deus. Aí ficou esse mistério lá em casa. Eu sei que se ninguém der glória, ela vai dar glória dali, vai pipocar de glória. Que Deus abençoe vocês, vocês são bênçãos. Continue usando no louvor com esta graça, com essa unção, em nome de Jesus. Você que encontrou Lucas 24, 49, diga, eu achei. Meus irmãos, minhas irmãs, assim está escrito na palavra de Deus. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Repita comigo, revestidos de poder. Pode tomar seu assento, que Deus lhe abençoe. Glória a Deus. Isto, se ajeite no seu lugar e retenha toda a sua atenção agora. Eu digo sempre que ouvir uma palavra é igual assistir um filme. Quem aqui já viu filme de ação vai entender o que eu vou falar.
Eu sempre digo isso por onde eu passo. Vocês já repararam que o filme pode ser de ação, mas começa devagarinho, sim ou não? Não adiantaria o filme começar a 200 por hora e não construir uma base para a ideia e da mensagem que ele quer passar. É por isso que mesmo sendo de ação, ele começa devagarinho. Mas por começar devagar, às vezes a gente perde a atenção no início. A gente fala assim, tá muito chato, tô entendendo nada, tá devagar demais. Só que ali é que está sendo construída a base da ideia. E aí a gente perde o começo por estar devagar. Aí depois de 20 minutos a ação começa. A gente vê o herói voando, vê o Rambo com a metralhadora na mão, o Exterminador do Futuro. Oh, meu Deus, ficou bom agora. Vou prestar atenção agora. Aí pega de meia hora de filme para o final. Aí quando termina, fazem a pergunta para a gente, o que a minha esposa me perguntou um dia, foi bom? Aí eu disse, nossa, foi maravilhoso. Eu vi tanta ação nesse filme, explosão, herói voando. Aí ela perguntou assim, se foi bom, foi sobre o quê? Qual a mensagem que o filme passou para tu? Foi só explosão? Foi só movimento? Foi só tiro? Aí eu falei assim, não sei. Sabe por que tu não sabe? Não sabe porque perdeu a atenção no começo enquanto ainda estava devagar. Se tivesse segurado enquanto estava devagar, tinha entendido quando estava rápido também. Não é só sair do filme dizendo que foi bom. Tem que entender o porquê foi bom. Não é só dar glória, tem que entender o porquê estamos dando glória. Então sustente a sua atenção em mim, não desvie a sua atenção. Só diga para quem está do seu lado, e eu começo, só diga assim, não tira a minha atenção em nome de Jesus. Então olhe para mim, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos diante de uma promessa. A palavra é clara. Vocês perceberam que Jesus foi categórico em falar. Eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Só que tem com carinho, irmãos, algo tão incisivo dentro do texto que quase pula das palavras, que a promessa que Jesus está enviando não são coisas terrenas. Embora muitas vezes nós estejamos na terra, e por estar na terra talvez confundamos algumas promessas. A Bíblia está recheada de promessas. E se você perceber bem, tem promessas que não são para a igreja. Tem promessas que são para Israel. E que nós com carinho adaptamos para a igreja. Mas para a igreja o que cumpre são princípios. Por exemplo, os irmãos vão entender, planta e colhe. Eu comentava aqui com o pastor Fábio, a palavra que a missionária trouxe aqui com carinho sobre a oferta, que palavra poderosa. E eu não sei se os irmãos perceberam que ela falou algo ali, que é o segredo de uma vida próspera diante de Deus. Ela disse assim, vocês têm que aprender que planta e colhe, o que nós vamos ofertar? A semente da unção é oração. A semente da prosperidade financeira é a semente financeira. Então vocês percebam que ela estava entregando princípios para vocês. Mas quando Jesus entregou promessa para a igreja, ele entregou duas promessas que pula da Bíblia. A primeira foi o arrebatamento. Ele vai voltar para arrebatar a igreja. A segunda promessa foi uma herança. Enquanto Deus olhava para Israel e dizia que de Israel a herança deles era o próprio Deus, para nós a herança ganha um sentido muito maior. Eu sei que Deus por herança deu a Israel terra, ouro, prata, honra diante das nações, mas para a igreja a herança é outra. Qual é a herança, Jonathan, que Jesus deu para a igreja? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus entregou isso porque ele mesmo já havia recebido. Quando Jesus pisou na terra, ele pisou na terra como unigênito, único filho de Deus. Se ele é unigênito, ninguém que estava aqui dentro era filho de Deus antes da cruz, irmãos. Eu vou falar rasgado, eu sei que vai chocar vocês, mas nem todos que estão na face da terra são filhos de Deus. Tem filhos de Satanás, filhos do pecado, filhos de Belial, filhos dos profetas e filhos de Deus. Só que quem é filho de Deus, ou torna-se filho de Deus, tem direito à herança do Pai. Como visto em Lucas capítulo 15. O filho sai de casa, mas sai com a herança nas mãos. Só filho tem direito à herança. Quando Jesus pisa na terra, ele é unigênito, único filho. Então só ele tinha direito a uma herança. E qual é a herança, Jonathan Carlos, que Jesus tinha direito? Está escrito em Mateus 3. Ele desce nas águas do rio Jordão, e quando ele sai das águas, o céu se abre. E quando o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele. Não nele, sobre ele. E quando desce sobre ele, Deus pega esse dedão aqui,
aponta para ele na terra e diz assim: esse aí é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele está recebendo algo porque é filho. Só que quando ele vai para a cruz do Calvário, varô, ele deixa de ser unigênito. Quando ele dá aquele gritão dizendo está consumado, e logo depois o véu do templo se rasga de cima a baixo, ele deixou de ser unigênito para ser primogênito. Primogênito é primeiro. Então se tem primeiro, tem segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, milhões pela terra. Quando ele deu o grito, todos vocês passaram a ser filhos de Deus. Só que filho de Deus não anda vazio. Ele só recebeu o Espírito no Rio Jordão porque era filho de Deus. E eu quero rasgar o verbo para vocês aqui agora. No Antigo Testamento, eu vou falar isso aqui com calma. O Espírito Santo de Deus descia na terra sobre uma pessoa, enchia a pessoa, fazia o que tinha para fazer e voltava para o céu. Ele não ficava na terra. Por causa disso é que certa vez um profeta deu um tapa na cara do outro profeta, porque um profeta profetizou uma coisa, outro profeta profetizou outra coisa. Aí um profeta olhou para o outro dentro da Bíblia e falou assim: aonde foi que o Espírito do Senhor passou por mim e pousou em ti? Ou está em você ou está em mim, não os dois ao mesmo tempo. O Espírito Santo descia ou em tu ou em mim, ou nele, ou nela, ou nele, nunca em mais de um ao mesmo tempo. E descia, não permanecia, descia, enchia, falava, usava e voltava para o céu. Pregador, está heresia. Não é não. Você percebe que é um paralelo da arca de Noé. Jovens e adolescentes, eu sei que a gente aprendeu na EBD que Noé soltou a pomba 3 vezes, sim ou não? Na primeira vez que Noé soltou a pomba sai da arca e volta porque não tinha onde pousar as patas, os pés. A segunda vez que Noé solta a pomba sai da arca e volta com um ramo no seu bico. Ele solta a terceira vez, a pomba sai da arca e nunca mais volta para a arca. São as 3 manifestações do Espírito Santo dentro da Bíblia. A primeira vez quando Noé está soltando a pomba, pastora Patrícia, é o Antigo Testamento. Noé solta, o Espírito vai saindo do céu, faz o que tem que fazer e volta para a arca, não fica na terra. Só que tem a segunda vez que Noé solta a pomba. Só que quando Noé solta a pomba a segunda vez, a pomba não volta sozinha, ela volta com algo no seu bico, e é um ramo. E esse ramo tipificava o próprio Jesus de Nazaré. Foi quando o Espírito Santo desceu na terra, tomou Jesus diante dos discípulos e começou a elevar ele diante dos olhos de todo mundo, a ponto de um anjo falar assim: varões galileus, o que vocês estão esperando aqui ainda? Do mesmo jeito que vocês viram esse ir, um dia, ó a promessa, ele volta. Fique esperando ele aqui não. Aí fazer a obra que ele mandou vocês fazer. Só que tem a terceira vez que Noé solta a pomba. E sabe qual é a terceira vez que Noé solta a pomba? A terceira vez que Noé solta a pomba, vou olhar bem dentro do olho de vocês, a pomba não volta para a arca. Pregador, onde foi isto? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Se Jesus mandou ficar em Jerusalém, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, invadiu a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Aí eu queria que você gravasse aqui, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios. A primeira coisa que eu quero que você grava é que o Espírito veio, mas não voltou para o céu ainda. Está aqui na terra, entre vocês, e eu sinto ele aqui dentro esta noite. A segunda coisa que eu quero que vocês gravam aqui, para a gente apertar um gatilho de algo que eu tenho que falar para vocês, é que quando o Espírito desce e enche, ele sempre vai descer sobre. Dentro da Bíblia você nunca vê o Espírito Santo descer na pessoa. O que desce na pessoa é demônio, porque para descer na tem que invadir, para descer sobre é convidativo. Explique isso aí melhor, pregador. Agora você sempre vai ver dentro da Bíblia escrito assim, Ezequiel 37, tem que ser Bíblia: veio sobre minha mão do Senhor e me levou em espírito,
Você vai ver Jesus Cristo de Nazaré sendo batizado. Desceu sobre ele a pomba. Atos 2, estavam reunidos no mesmo lugar, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre, nunca neles, sempre sobre eles. A ponto de Jesus pegar esta palavra aqui, ó, abrir em Isaías, no rolo do profeta Isaías, e diante daquela galera toda, ele abre o bocão e fala assim: o Espírito do Senhor não está em mim não, está sobre mim. Está na Bíblia, lê depois. Não estava nele, estava sobre ele. Aí ele continua: para curar, para libertar, para levantar, para pregar os cativos. A pergunta que eu faço a vocês, eu quero que vocês entrem comigo nisso: por que não desce na? Por que desce sobre a pessoa? Por causa do que está em Gênesis. Vem comigo para Gênesis, a gente chega em Lucas 24. Lá em Gênesis você vê como Deus cria Adão. Formou Deus o homem do pó da terra. E eu lembro que eu falei algo parecido da última vez que eu vim aqui na Siloé. Formou Deus o homem do pó da terra e soprou fôlego nas suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. Duas palavras dentro desse texto. A primeira: o formou Deus o homem do pó da terra, no hebraico é vaézer, é um recipiente. Olha aqui o meu dedão. Deus estava formando isso daqui, ó, um vaso, recipiente, um copo. Só que formou do pó da terra. Pó da terra é minhada, mas no hebraico, que é maná, varão. Maná é algo que vem com data de validade no deserto, e depois dessa data começa a apodrecer. Então Deus estava dizendo assim: eu estou fazendo um recipiente de algo que vem para a terra com data de validade, e depois que a data passa, começa a apodrecer. Aí você olha aqui para mim pregando para você, qual é a única coisa que tem em mim que já vem com data de validade, e depois dessa data entra na caixa de madeira e começa a apodrecer? É carne. Então quando a Bíblia diz formou Deus o homem do pó da terra, a Bíblia está dizendo: formou Deus o homem, um recipiente de carne, pele, osso, unha, cabelo. Só que Deus não deixou à toa, porque com carinho. Se você já me ouviu falar isso, eu falo de novo. Se eu esvaziar esse copo aqui, ele deixa de ser copo, sim ou não? Só que copo não foi feito para ser copo. Copo foi feito para ter algo dentro. Eu vou falar de louco que acho que o pastor Fábio foi o único que pegou aqui. Pregador é o quê? Copo não deixa de ser copo se tiver vazio. Só que Deus não criou a gente para ser a gente mesmo. Deus não criou o vaso para ser vaso. Você quer ver só? Se eu tirar a água daqui de dentro, daqui a pouco vem um irmão meu diácono, vem com a garrafinha, ó, porque copo todo mundo é. Mas para que ser copo se não serve o propósito para qual foi criado? Não é verdade? Eu não fui criado para ser vaso, fui criado para carregar algo. É isso que muita gente não entende lá fora. Pregador, eu sou vaso. É vaso, todo mundo é vaso na face da terra. Quem está matando agora é vaso também. Quem está cheirando carreira de cocaína é vaso também. Ê, Jesus grandão, lá vai. Quem está entupido de demônio sapateando para o diabo é vaso também. Só que não importa se é vaso, importa o que o vaso está carregando. Porque tem vaso cheio de demônio que foi invadido, e foi invadido porque deixou ser invadido. Agora olha para esse vaso aqui. Imagina que seja vaso. Ele foi criado para ter algo dentro, sim ou não? Sim. E eu explico por que foi criado para ter algo dentro. Irmã, isso aqui é tão profundo. Porque se eu estou dizendo que o vaso, que é esse copo, foi criado com um propósito, eu estou dizendo que ele funciona e existe para isso daqui. Nada mais é do que uma ferramenta. Eu sei que eu falei isso daqui uma vez, mas vou falar de novo. Então não tem diferença entre esse vaso e um martelo. Porque martelo também é ferramenta e foi criado com propósito. Só que com carinho. Imagina que essa toalhinha aqui na minha mão fosse um martelo. Eu olharia para o martelo e diria assim: eu sou pedreiro. Você não foi criado para ser martelo. Você foi criado para pregar prego. Esse é o teu propósito. Só que com carinho, martelo, vou te colocar aqui no altar, vou tirar minha mão de você. Você não deixou de ser martelo. Só que você sabe que teu propósito não é ser martelo, é pregar prego. A martelo vai falar: pois é, tente ir lá pregar prego sem a minha mão.
tô sentindo Jesus falar com gente aqui. Até o adolescente ali, entendeu? É o que, pregador? É. Vaso todo mundo é. Martelo todo mundo é. Só que não fui feito para ser martelo, fui feito para estar na mão do pedreiro. Não fomos feitos para ser vaso, fomos feitos para carregar algo do lado de dentro. É por isto que na viração do dia, ou falar calminho, quem quiser dê a glória dele, Deus descia. Sabe por que Deus descia? Eu falei isso aqui rasgado uma vez e eu gostei tanto. Deus não descia para mostrar que desce. Deus não entrava porque não tinha nada melhor para fazer. Você acha que não tem nada melhor para Deus fazer no universo para gastar tempo à toa no jardim? Ele entrava lá por causa do vaso que colocou lá dentro. Era como se ele sentasse com Adão de um lado, Eva do outro, pastores. Dissesse assim: eu não estou descendo para ser Deus. Se eu não descer, continuo sendo. Eu estou descendo porque se o pedreiro não meter a mão no martelo, se eu não descer para encher vocês, vou falar de novo, se eu não descer para vocês se manterem ligados em mim, é por isso que eu gosto de pensar, e eu até coloquei isso na internet hoje. Nós não estamos orando para mudar o coração de Deus. A gente ora para alinhar o nosso no dele. Deus não vem para mostrar que é Deus. Deus vem porque vocês, Ele ama tanto vocês, e sabe que se não vier, esse vaso esvazia, deixa de ser vaso. É por isso que Ele descia assim, ó, na viração do dia, lá vai. Só que teve uma vez que Ele desceu, e Ele não falta culto. Aí Ele foi lá dentro. Aí começou assim: ué, Adão, onde tu está? Adão, aonde tu estás? Adão, aonde tu estás? Eu vou fazer uma pergunta assim que vocês me respondem. Deus é onipresente, sim ou não? Sim. É onisciente, sim ou não? Sim. É onipotente, sim ou não? Sim. As três coisas estão ligadas. Do porquê é onipresente, está em todos os lugares, conhece todas as coisas. Do porquê conhece todas as coisas, tem todo o poder. Se Deus sabe de tudo, conhece tudo, tem todo o poder, para que está perguntando onde Adão está, se já sabe onde está? Você nunca parou para se perguntar isso não? Deus não está chamando Adão porque perdeu ele. Vou falar rasgado e lá vai. Era como se Adão estivesse se escondendo aqui, porque ouviu a voz. E Deus está assim: Adão, onde tu estás? Adão, aonde tu estás? Adão, aonde tu estás? Eu não estou gritando por causa de mim, é por causa de tu. Aonde tu estás? Eu já sei aonde você está, rapaz. Você acha que eu não estou no teu esconderijo contigo? Sou onipresente, eu estou aí no lugar que tu se escondeu também. Eu estou sentindo ele aqui, varão. Imagine Adão, vou falar assim, ó. Imagine Adão correndo: vou me esconder ali. Enquanto ele está indo, Deus já está aqui. Pode vir que eu já cheguei. Já estou aqui, onde tu foi eu estou. Não tem como se esconder de mim. Se não tem como se esconder, para que pergunta onde está? Ei, Jesus, lá vai. Na hora que Adão está fazendo, Deus está vendo. Na hora que Adão está pecando, Deus está vendo. Na hora que Adão descoberto, Deus está vendo. Na hora que ele está vendo que é nu, Deus está vendo. Na hora que ele ouve a voz, Deus está vendo também. Se o salário do pecado é a morte, agora vocês pensam, o que não matou ainda? O que não passou a espada ainda? Que não arrancou a cabeça fora ainda? Se está pecando há tanto tempo, Deus está dando tanta chance ainda, por quê? Não era para ter matado logo, não. Não era para ter descido na terra com espada. Então me leva a crer que naquele dia Deus não desceu para matar. E tanto não desce para matar que o resultado do julgamento não é para a morte, é para religar o que estava desligado. Da semente, agora vai ligar tudo. Da mulher nascerá um que esmagará. A pergunta que eu faço a vocês com carinho: se Deus está descendo no jardim por causa de Adão, para que Adão se encha de Deus, e eu digo a vocês que no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo descia sobre, enchia, voltava,
No novo o Espírito Santo desceu, ficou, está em nós. E um dia vai nos levar para a glória. E é aqui que eu queria chegar. Se Deus desce no jardim, por causa de Adão, para religar Adão, eu vou fazer uma pergunta facinho, se vocês quiserem me responde. Não era mais fácil jogar na lata de lixo, fazer outro, botar no lugar? Para que ter esse trabalhão todo de religar aquilo que está desligado? Eu falei isso uma vez, vou falar de novo. Era como se você quebrasse um celular e para comprar outro fosse R$100, novinho, e para consertar fosse $1 trilhão. Tu ia fazer o quê? Ia consertar algo que nunca mais ia ficar a mesma coisa por esse preço? Ou ia comprar um 0 km novinho na capa por R$100? Se você compraria um novo 0 km, até porque ninguém aqui tem condição de consertar o que está quebrado, para que ele desce na terra para consertar o que está quebrado? Você reparou que no raciocínio humano é mais prejuízo para ele do que para nós? E é por isso que está aqui esta noite. É uma oportunidade que ele está dando para cada um que está aqui. Ninguém está aqui obrigado, não. É a oportunidade desde a cruz do Calvário. Tem muita gente lá fora que está fora da presença, que não está entendendo que estão a um fio de cair no inferno e fica brincando com Deus, dizendo: eu tenho mais tempo, daqui a pouco Deus me dá outra chance. Se soubesse que a única coisa que impediu de todo mundo ir para o inferno foi só o amor e a boa vontade de Deus, a gente parava de brincar com a vontade dele agora e começava a fazer aquilo que ele nos manda fazer. É por isso que ele desceu no jardim do Éden. Não me pergunta por que é que ele nos ama. Eu não sei responder, meu amigo pastor Fábio. Eu não sei responder vocês por que Deus nos ama. Eu não sei por que ele olhou para vocês, cada um de nós, falou assim: Jonathan, te amo. Por quê? Não precisa entender não, se é graça. Graça não é para ser entendido, só aceita, dói menos. Chega no céu primeiro, aí aqui eu te explico melhor por que eu te amo. Não tem como no nosso raciocínio humano, a nossa mente limitada, entender o porquê Deus nos ama. Uma vez uma moça na internet falou assim: não, Deus nos ama porque enviou seu único filho. Isso é consequência do amor. Se você for de Gênesis a Apocalipse, você não encontra na Bíblia o porquê Deus te ama. A Bíblia só fala assim: ele te ama, aceita. Por quê? Não tem. Chega no céu para descobrir porque ele ama vocês. Eu não sei porquê, mas ele ama. E ama tanto que desceu no jardim para fazer algo. Lá vai, era aqui mesmo. Fazer o que, pregador? Adão correu. Correu sim ou não? Se escondeu sim ou não? Deus sabia sim ou não? Qual foi a resposta de Adão para Deus? Vi que estava, por isso corri, porque temi. Esse temor aqui não é respeito, é medo. Por que sentiu medo da presença? Porque estava descoberto. Só que quando nós lemos esse texto com calma, nós pensamos que a nudez de Adão era desde a criação. Aqui ó, tem interpretações, mas existia algo que cobria Adão. Tanto não estava nu que, se realmente estivesse nu, mesmo sem a consciência do bem e do mal, ele olharia para si e diria assim: tá, eu não sei o que é bem e o que é mal, mas estou nu, estou descoberto. A falta da consciência do bem e do mal não tornava ele tolo, burro. Ele saberia se estivesse nu. Existia algo que o cobria antes do pecado, e está lá em Salmo. Sabe o que está escrito em Salmo? Quando tu fizeste apenas um pouco menor do que os anjos o criaste. Não está falando de Jesus, está falando de Adão. Aí vem depois no Salmo: e de glória o cobriste, o coroaste. Eu vou ensinar. É como se Deus pegasse Adão, pastor, falasse assim: tu está nu em tudo, no corpo, na alma, no espírito, mas nu você não fica, vou te cobrir. Ah lá, entendeu? Vai cobrir com o quê? Com a minha glória, recebe ela. Ó. Imagine Adão todo coberto da glória de Deus. Enquanto ele anda no jardim, a glória cobre ele e vai junto. Ó. Enquanto ele caminha, a glória caminha com ele. Quando Deus se apresentava no jardim e falava: Adão, ele chegava diante de Deus com o quê? Mas teve um dia que o dono da glória entrou no jardim. Adão olhou para si e falou: perdi aquilo que ele me deu.
Agora eu quero começar a pregar. Como é que eu me apresento diante do dono da glória? Sem a glória que ele me deu para me cobrir diante dele, vai me matar, vai acabar com a minha vida. Eu não vou suportar o peso da glória, porque Adão já tinha visto. A glória guardava ele da presença de Deus, porque queira você saber que a presença de Deus mata. Mata não, pregador, mata sim. Tanto mata que no Antigo Testamento Deus traçou um limite em volta do monte. Falou assim a Moisés: avisa o povo que eu vou descer, a minha glória manifesta, mas não sobe no monte não, que se subir vai morrer. E não vai morrer porque eu quero matar, vai morrer porque vocês não suportam a minha presença em toda a glória e plenitude. Vocês não suportam. A minha santidade e a minha glória vai matar vocês. No jardim Deus desce, vou falar com calma. E quando Deus desce, Deus cobre Adão com pele, sim ou não? E quando cobre Adão com pele, cobre de uma promessa. A pele é para o carnal, a promessa é para o espiritual. E a promessa foi a seguinte: da semente. Era ele dizendo: um dia vai vir um homem, esse homem vai pisar na terra e vai vestir vocês de novo, que vocês não estão com a minha glória mais. Por isso que eu estou dizendo que o monte não podia ser tocado quando Deus descesse. Deus olhou para Moisés e falou assim: ó, vai ter o primeiro, vai ter o segundo, no terceiro eu desço. Então no primeiro, no segundo santifica. Só que com carinho, irmão, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que era como se ele estivesse olhando para o povo de Israel dizendo assim: vocês estão desligadinhos, vocês não podem subir para me alcançar, que se vocês subir, vocês morrem. Já que vocês não podem subir para me alcançar, vamos inverter. Ó, eu desço para alcançar vocês. Vai descer como para nos alcançar? Sabe o que Deus falou, varão? Deus falou assim: Moisés, fala para o povo trazer oferta. Levanta um tabernáculo entre eles. Esse tabernáculo é minha presença no meio deles. Se não pode subir, eu desço. O tabernáculo tinha 3 coisas, 3 passagens. E essas 3 passagens levavam a 3 canais de vida. Sabe como é que era feito o tabernáculo? Se eu atravessasse a primeira porta, eu batia de frente com o altar do sacrifício, depois com a mesa de lavar, santificação e sacrifício. Se atravessasse a segunda, eu vi o candelabro, revelação, mesa da proposição de pães, satisfação. Vi o altar do incenso, adoração. Depois da adoração, terceira porta, a arca da aliança, a própria vida. Então passou a primeira, tem sacrifício e santificação. E antes de sacrificar, o sacerdote se santificava. Então santifica e depois sacrifica. Imagine um povo entrando todo dia e os sacerdotes entrando. E sabe como é ser humano, gosta de botar apelido nas coisas? O povo de Israel, carinhosamente, começou a botar nome nas portas. Aí falou assim: gente, quando a gente entra no tabernáculo, que é Deus na terra, e atravessa a primeira porta, a gente encontra santidade e sacrifício. Vamos dar um nome? Vamos. Qual é o nome que a gente pode dar para uma porta que leva para santidade e sacrifício? Caminho. Porque atravessando ela, a gente caminha para a santidade, caminha para o sacrifício, já entendeu? Quando atravessava a segunda, o que tem depois da segunda? Tem revelação, candelabro. E depois que revela as coisas escondidas, eu sinto satisfação na mesa, e aí eu adoro a Deus. Então é a verdade, porque tem revelação lá dentro. E o nome da terceira porta? Não, depois da terceira tem a arca. É o próprio Deus, é a própria glória. O nome da terceira vai se chamar vida. Aí vem Jesus assim na terra, ó, andando. Aí um dia está ele pregando ao povo: Moisés levantou o tabernáculo no deserto. Você está falando aí que vai derrubar o templo, vai levantar em 3 dias. Como é que é esse negócio aí, rapaz? Você está falando heresia? Como é que a gente chega em Deus de novo? Ele falou: lá no tabernáculo você tinha que atravessar as 3 portas, não é? Qual o nome das 3? É caminho, verdade e a vida. Pois é, eu sou
Gostei da tua mão levantar para dar glória. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quer chegar a Deus? Usa este caminho, esta verdade e esta vida agora. Já que vocês levantaram a mão para dar glória, segure na mão de quem está do teu lado aí. Vou segurar na tua aqui, profeta. Isto, deste jeito. Dá uma balançada santa na mão deste crente e diga: Jesus resumiu tudo, varão. Diga: é através dele que a gente alcança a Deus agora. Diga: só sai vazio daqui hoje se quiser. É que eu estou sentindo ele aqui. Permita-me subir aqui. Varão. É hoje, Jesus. Aqui no meu olhão. Caminho, verdade e vida, meu amiguinho. Só que Jesus chega em Lucas 24, 49, que nós lemos, 48, 49, e diz assim: pastor Fábio, eu vou embora. Eu vou ficar na terra não. Porque quem casa quer casa, eu vou preparar o lugar onde nós vamos morar. Outro dia eu volto para pregar isso. Mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. Aí você pensa: não, o Consolador é só um vento, não. É só poder, igual uma vez falaram para mim na rua. Juntou 10 cabeças de uma religião que eu não posso falar por ética, e falou assim: não, o Espírito Santo não é pessoa não. Eu falei: mostrei na Bíblia que era. Se invocaram, mudaram o patamar, começaram a querer me bater no meio da rua, que eu mostrei que o Espírito Santo é uma pessoa. Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito é uma pessoa. 3 pessoas que formam um único Deus. É engraçado que quando Jesus em Lucas olha para eles, fala assim: ficai, até que sejais o quê? Olha que coisa linda. Ela entendeu. Por que revestidos? Só se reveste o que já está o quê? Vestido. Eu estou vestido com blusão, revestido com paletó, sim ou não? Para que tem que vestir, revestir? Lembra de Adão? Lembra de Adão nu? Lembra de Adão nu? Lembra de Adão nu? Vocês lembram de Adão nu? Jesus olhou e falou assim: vocês estão nu diante de Deus, eu vou vestir vocês. Só que lá no jardim Deus vestiu de glória, é ou não é? Então tinha que ser vestido de glória. Aí vem Jesus em João, reúne os discípulos, levanta a mão para o céu e diz assim: Pai, eu dei a eles, para Siloé, a glória que tu me deste. Entenderam ali? Para que eles sejam um, assim como eu e tu também somos. Já vestiu. A glória nos veste enquanto há unidade. Irmão, se tu vê algum lugar que o povo está sapateando, dizendo que é glória, mas está um falando mal do outro, o fofoqueiro se levante de todo lado, um quer destruir o ministério do outro, isso não é a glória, fogo de palha. A glória só se manifesta onde somos um. Estou sentindo ele aqui. Só que não é só vestir, tem que revestir. Segure na mão de quem está do seu lado a segunda vez, eu te peço. Eu vou acelerar o filme agora, posso, amiguinho? Segurou. Então, se estamos vestidos, é necessário revestimento. Por isso só sai vazio daqui quem quer. Eu vou dar um recado a vocês. Nós queremos virar o mundo de cabeça para baixo. Queremos, eu quero também. Queremos encher estádios com 50, 100 mil pessoas. Quero, para um dia falar de Jesus para elas. Queremos ganhar terra para Jesus. Só que a ordem dele foi clara: antes de derramar lá, tem que receber aqui. Você só entrega lá o que enche aqui. Segurou a mão? Então, antes de virar o mundo de cabeça para baixo e serem minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, ficai aqui em Jerusalém. Faz 4 dias de congresso, até que do alto sejais o quê? Mas sabe por que eu pedi para pegar na mão? Porque do alto não desce mais, porque já desceu em Atos 2. Se já desceu em Atos 2, já está aqui dentro. Por isso só sai vazio quem quer. Eu pedi para tu pegar na mão, porque não enche mais, agora transborda.
Segurou? Levanta a mão de quem está do teu lado aí. Fecha teus olhos e não abra agora. O que vai acontecer aqui hoje não é Atos 2, já foi. O que vai acontecer aqui hoje é 2 Reis 4. É a botija que é Jesus grandão da Galileia, transbordando para vaso aqui dentro. E de vaso em vaso vai enchendo um no outro, um no outro, um no outro. Quer ver como é que esse negócio pega? Eu vou parar de falar 30 segundos aqui no altar. Se é de homens, acaba agora. Se é poder de Deus que está revestindo, olha como é que Deus vai tomar os vasos agora, ó. De Deus está convocando os crentes da terra. Enchei-vos e transbordai. Não há mais tempo, não há mais tempo, não há mais tempo. Abatawai remanchua. Numi, fecha os olhos. Amando que te leva. Não abre agora. É mandando que te leva. Só o porteiro de olho aberto agora. Pregador, eu quero ver o que vai acontecer. Tu não veio ver, tu veio participar. Eu quero ver Deus fazer. Não, não. Deus não vai ver, você não vai ver Deus fazer. Você vai sentir Deus fazer agora. Fecha os olhos e não abra. Tem uma guerra acontecendo no mundo espiritual. E esta guerra não é vencida com revólver, faca, fuzil. Esta guerra é vencida por crente cheio do poder da unção de Deus. Diabo não tem medo de paletó, de gravata, da tua carteira, do teu bolso, da tua conta bancária, da tua carteirinha de membro. Mas quando ele vê um crente salvo, lavado, remido, cheio da glória, da unção, do poder, ele tem que recuar, 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 recuar. 10 segundos, pastores. 10 segundos, pastores. E uma glória vai tomar conta desta casa agora. Quer ver? 10, 9, 8, 7, 6. Olha lá, já começou no meio dos adolescentes 10 irmãs. 5. O altar já está tomado. Olha aí. 4. Eu quero vitória, pregador. Se enche primeiro. 3. Eu quero que Deus faz a herança da igreja. E está aqui. 2. Ah, mas Deus vai abrir. É encher primeiro para abrir depois. 1. Recebe a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória. Lugar de morto é no cemitério. E se tem morto aqui dentro, o varão da Galileia ressuscita agora, agora, agora. Eva. Eu sinto Deus. Aleluia. Tem um revestimento de poder aqui. É de graça, irmão. Recebe em nome de Jesus. Você que pode, tome seu assento um minuto. Eu quero falar algo que o Espírito me impulsiona aqui. Este mover que Deus está fazendo está sendo combatido por muitas pessoas lá fora, que estão gritando contra esse mover, dizendo que é emocionalismo. E eu digo a vocês: ei, Jesus lá, Pai, que mover de Deus é banhado em emocionalismo, sim. Emocionalismo é emoção. Emoção é um pensamento gerado por um raciocínio. Se o culto é racional, tem que ter. Vou falar de novo.
Se o culto é racional, é emocionalismo. Pregador é o que? É. Muitos atacam esse mover, dizendo que é emoção humana. Sim. Mas qual é a emoção que está operando aqui? Não é a alegria da presença? Então não é pecado. Não é pecado. É que está marchando muito, pula muito, grita muito. Eu vou dizer algo da Bíblia, que quem quer parar esse mover tem que ir na África parar a dança dos africanos também. Aí tem que ir nos Estados Unidos parar o black, daqueles irmãos dos Estados Unidos que fica assim, ó. Vai ter que ir lá em Israel parar os judeus diante do muro, que fica assim no muro. Para que move? Sabe por que move? Com todo o meu corpo louvarei. Tá vendo esse irmão marchando aqui dentro? Aí tem gente que grita assim: é carne. Claro que é carne. Deus soprou dentro, sim ou não? Dentro de onde? A alma vai sair da carne para marchar. Está usando a carne para marchar aí, olha lá. Está vendo os irmãos levantando a mão para dar glória? É a alma que está aí dentro, levantando a mão para dar glória para ele. Para que tu ataca dizendo que a emoção e carne está aqui, é de Deus? Eu, se fosse tu, não atacava esse mistério aqui não. Porque se é de homens acaba, mas se é de Deus, como disse Nicodemos, cuidado para não ser encontrado cooperando contra Deus, diz a Bíblia. Deixa os irmãos marchar, deixa chorar, deixa gritar, deixa pular, deixa se jogar no chão, deixa. É para trauar, é bando que celebra. É porque, meus irmãos, a gente gasta tanto tempo com esses detalhes, enquanto a gente fica medindo o nível de santidade pelo marchar e levantar da mão do outro, as almas estão morrendo lá fora. Para de apontar para o teu irmão que está marchando, vai ganhar um pai lá fora que é melhor. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, Jesus sabe. Não, pregador, igreja tem que ser silenciosa. Ah, é? Igreja tem que ser parada. Acha mesmo? Catuca quem está do seu lado e diga assim: quer ir para o céu como? Se tu quer ficar no silêncio e parado. Sabe como é que é o céu? Olha aqui no meu olhão que eu vou mostrando na Bíblia como é que é o céu que tu está dando glória para ir. A Bíblia diz que Deus está sentado no trono. Está assim na Bíblia, pastor. Eu volto em Lucas agora. Debaixo do trono, segundo Ezequiel, tem rodas por dentro de rodas. Embaixo do trono. Se tem roda é para mover, sim ou não? Eu tenho um carro, vim movendo com ele através de rodas. Deus também não está parado. Deus move. Está lá em Ezequiel, movia de acordo com a vontade do Espírito. Imagina Deus sentado no trono e o trono faz assim, ó. Aí a pergunta que eu faço a vocês: move pra quê? Porque tem que ter um pra quê. Eu movi de casa pra cá para chegar aqui. Deus é a mesma coisa. Ele não move à toa. Lembra que eu falei que no jardim ele está em todos os lugares? Olha aqui no meu olhão. Você pensa que lá na Sapucaí, no meio do pagode do samba, Deus não está lá também não? Tá. Ele é onipresente. Você pensa que lá no meio dos demônios, enquanto tem pessoas que são vasos, mas estão se enchendo de demônio, não de espírito, pensa que Deus não está lá também não? Só que tem uma diferença entre Deus estar e se manifestar. Ele só se manifesta em ambiente propício. A sua manifestação, pregador, é ele quem desce? Não, é tu quem faz a glória se manifestar. É Bíblia. É Bíblia onde? Primeiro, é nós quem invocamos o nome dele, não ele o nosso. Segundo, o altar do incenso está antes da arca, não depois. Se altar do incenso é adoração e arca é presença, não é a presença manifestar para eu ir para o altar. Antes de chegar na arca tem que passar pelo altar da adoração. Não é Deus chegar para tu dar glória, tu dá glória para ele decidir descer. Entendeu?
Se tu entendeu isso, é por isso que Jesus está falando com a mulher samaritana, que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em... Olha aqui no meu olhão, reparou que ele está procurando? Ele não levanta. Vou falar de novo, ele não levanta. Ele não chega aqui dentro, varão, me permite, e faz assim: levanta e me adora porque eu quero ser adorado. Não, senta de novo. Ele só entra e fica assim: estou procurando, é tu? Procurando, é tu? Estou procurando, é tu? Estou procurando, é tu? Estou procurando, é tu? É por isso que se move. Vou falar de novo. Me permite sentar aqui, pastor? É por isso que Deus está assim no trono. E o trono move, tem propósito para o movimento. Ele está procurando. Quando ele acha, me permite, eu imagino o trono. Opa, achei no meio dos adolescentes. Opa, achei no meio das irmãs. Opa, achei no altar. Opa, achei na nave da igreja. Opa, achei na galeria. Aí ele começa. Pregador, eu não gosto de movimentar, não. Só segura a terceira vez que eu estou te pedindo e a gente encerra daqui a pouco, na mão de quem está do seu lado. Deus se move. O Espírito também não está parado. O que está em você se move. Já movia na face das águas lá em Gênesis. Se movia na face das águas, não parou hoje. Deus pegou o que estava na face das águas e colocou aí dentro. Você pensa que está parado aí? É por isso que Jesus fala que a água jorra de dentro para fora. Não está parada, está jorrando. Jesus também não está parado, foi dito aqui. Está entre os 7 castiçais de ouro, sim ou não? Se tivesse entre 2 castiçais, está parado nos 2. Se está entre 7, tem que sair do 2, mover para o 3, mover para o 4, mover para o 5º, mover para o 6º. Deus está movendo. Jesus move. O Espírito move. Os serafins voavam. Não dá para voar parado. Os serafins movem. Os tronos, que são outros anjos, movem. Anjos guardiões movem. Miguel, que é anjo de peleja, quando Deus falou, vai ajudar Daniel, teve que mover na direção do crente. 24 anciãos em volta do trono. Não largue a mão, não. Eles estão com a coroa na cabeça. Aí eles veem a glória de Deus e dizem assim: é muita glória. Você vai ficar parado? O problema é teu, eu vou adorar. Ele tira a coroa, levanta do trono, joga a coroa diante de Deus, joelha diante dele, fala assim: tu é digno de toda a glória. Não dá para deixar de mover. Aí adora. Aí pega a coroa, bota na cabeça e senta de novo. Aí imagina se fosse crente: já acabei, não movo mais, já entreguei tudo hoje. Mas quando vê a glória de novo, é muita glória, não dá para ficar parado não. Aí começa tudo de novo, tira a coroa, joga, não para. E não só move, segurou a mão de quem está do teu lado. Não só move não, eles também fazem barulho. É por isso que esses crentes estão pipocando de movimento e barulho aqui dentro. É que quem é do céu se comporta como o céu. Tem barulho aonde, pregador? E os serafins clamavam uns aos outros: santo, 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 santo. Levanta a mão de quem está do teu lado aí. Não abaixa agora. Eles não clamavam para Deus. Eles não clamavam para Deus. Está na Bíblia. Clamavam uns aos outros. É como se eles dissessem assim: me permite, meu irmão, Deus já sabe que é santo. Eu vou manifestar a santidade dele para quem está do meu lado. Aí imagina se fosse crente: vai ter que me ouvir, irmão. Segura aí teu ouvido que eu vou gritar no teu ouvido. Ele é santo. Aí tem crente que fala: não gosta de gritaria, então troca de lugar, porque ele é santo. E eu vou gritar que ele é santo. Não vou deixar de gritar, porque tem gente na terra trancando glória. Segura a mão de quem está do seu lado, para ser manifesto entre nós que esses crentes estão se comportando como quem é do céu quando estão fazendo isso. Um revestimento de poder para missões vai nos tomar agora. Pregador, é o quê? Mas peraí, pregador, tu está dizendo que eu me comporto como o céu? Eu nasci na terra. Não. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, tu já estava no coração de Deus.
Tu é do céu, por isso que tu tem saudade lá. E é por isso que tu está sentindo esta vontade de abrir a boca, mover, correr, pular, chorar, levantar as mãos, para que fique provado que não é de homens, mas que é de Deus. Para ninguém sair daqui falando que foi porque o pregador gritou, ou que foi porque os meus amigos instrumentistas me ajudaram. Eu vou parar de falar então. Eles vão parar de tocar rapidinho agora também. Se é por causa de nós, acaba agora. Se é de Deus, olha o sinal de glória que Deus vai começar a dar aqui dentro agora. Eu sinto o Espírito Santo movendo entre nós, e Jesus querendo batizar crente com dom de línguas estranhas e com fogo aqui esta noite. Se seremos incendiados para incendiar, este fogo será transbordado entre nós agora. Bento Ribeiro será transformado pelo que Deus colocou dentro da Assembleia de Deus, Siloé. E não vai ficar em Bento Ribeiro não. Vai esticar para o Rio, vai esticar para o Brasil. Prepara para alcançar nações, amiguinho. Deus vai fazer porque é para a glória dele. Feche vossos olhos e não abra. Rebadauandre, rebadacataua, nundre, rebaduquia. Não abra vossos olhos agora. O toque da última trombeta está muito perto. Como o pastor Fábio falou, só falta o evangelho ser pregado em todo o mundo. Todos os outros sinais estão se cumprindo. E está tão próximo que eu quase posso sentir o cheiro do céu. Eu digo a vocês que pode ser a qualquer momento, porque a última trombeta não é a sétima. A sétima trombeta é de Apocalipse. É para quem ficar na terra. Se quiser ficar, fica. Eu estou na última. A sétima todo olho verá e toda língua confessará. A última será no abrir e fechar de olhos. A sétima Jesus vem como a sétima Jesus vem como um general de guerra. A última Jesus vem como um ladrão. A sétima é juízo na terra. A última é resgate da igreja. A sétima, a igreja volta com Jesus para governar. A última, a igreja sai da terra. Tem diferença. E há uma palavra na Bíblia que é pertinente a isso que está acontecendo aqui dentro hoje. Lá fora existe um pensamento que está atacando o que Deus está fazendo aqui hoje através da palavra. Está tomando mente de anciãos, dos jovens, está tomando as mídias. É o mesmo pensamento que Satanás usou no céu, no jardim e em Jesus no deserto, está usando hoje. No céu, não largue da mão. Satanás corrompeu 1/3 dos anjos com a mentira dizendo: cola em mim que a gente vai ser semelhante. Que desligar os anjos de Deus. No jardim desligou Adão de Deus através de Eva, dizendo: tu não é livre, prova que é fazendo o que ele mandou você não fazer. Tentou a mesma mentira com Jesus. Mata a fome que está sentindo, transformando pedra em pão. Traduzindo, usa o que ele te deu para matar o próprio desejo. E hoje está fazendo a mesma coisa com a geração lá fora.
O planeta está sendo tomado com a mentira. E a mentira que estão dizendo lá fora é que nós somos donos de nós mesmos lá. Nós mandamos no corpo, na vida, no nosso nariz. Deus não tem que mandar em nada. Eu mudo tudo do jeito que eu quero, boto, tiro, arranco, costuro. É ou não é? Só que está repreendido isso em nome de Jesus. Isso é pensamento demoníaco que derrubou uma parte do céu. E Satanás está tentando botar hoje. Isto se chama pensamento do anticristo. O anticristo vai vir em carne. Não veio ainda, mas o pensamento ideológico dele já está na terra. Eu vou falar de novo. O espírito do anticristo já está na terra, manifestando através de pensamentos. E o que ele está buscando fazer é destruir. Mas como não pode destruir a palavra, tenta corromper o entendimento daqueles que a ouvem. Ele não pode tocar na palavra. Ele tenta tocar nos teus ouvidos, nos teus olhos, na tua boca e na tua mente, para você se tornar cego, surdo e mudo ao ouvir as verdades do Evangelho, dizendo que nós não somos mais recipientes de Deus, somos recipientes de nós mesmos. Eu me encho de mim mesmo, as bênçãos são minhas, as vitórias são minhas, preciso de mim, e eu tenho que vencer em nome de Jesus. Quando na verdade o pensamento da Bíblia é: negue-se a si mesmo. Você não merece nada da terra, rapaz. Para de pensar que é cocado do deserto, estava indo para o inferno. Se não fosse Jesus te arrancar de lá com mão forte. Não deixe pensamento ideológico do anticristo te tomar, porque está tomando muitas pessoas dentro da igreja. E é por isso que muitas igrejas não tem mais isso que aconteceu aqui. Não tem mais o mover de Deus, não tem mais a glória de Deus manifestando. E quando a glória de Deus não manifesta, elas arreiam e dizem: não, é porque isto é ser crente. Ser crente já está aqui. É eu não sentir mais nada, mas está aqui dentro. Está repreendido em nome de Jesus de novo. Porque eu tenho que sentir o sacrifício que Jesus fez por mim. Eu adoro como se fosse meu último culto, porque eu sei o preço que foi pago para eu estar aqui dentro dando glória. Se eu chorar não repara não. É que às vezes eu e a Vaza entram em igreja de 10, 15 mil pessoas, que não tem uma gota da glória que Deus está derramando aqui agora. A gente andou pela Europa, amiguinho. Vem cá, amiguinho, tu que está dando glória, me ajuda. Não largue da mão não, fique de mão dadas aqui comigo. E eu e minha esposa, nós estávamos andando na Suíça, e nós conhecemos muitos jovens adolescentes igual ele, na idade dele assim. E eu vi ele pulando, dando glória ali, me alegrou tanto o coração. Porque chegar lá, eu fui pregar e eu disse assim: nossa, meu Deus, Suíça, o lugar deve ser uma bênção. Fui num culto pregar sobre batismo no Espírito Santo. Deus tomou jovens igual ele, uma carreira de 15, e batizou no Espírito Santo. No final, um dos pais veio até mim e falou assim: o que é isso que aconteceu com eles? Explica para nós como é que a gente recebe também. Como é que acontece isso? Como é que eu sinto isso? Eu olhei para ele e disse: tu não sabe o que é batismo no Espírito Santo? Não. Eu peguei um vídeo onde jovens estavam sendo batizados, mostrei para ele e para o rapazinho do tamanho dele. Aquele rapazinho do tamanho dele começou a chorar. Chorou, chorou, chorou. Olhou para mim e falou algo em francês, pedi para traduzir. Sabe o que traduziram? Ele está falando que aqui tem tudo. Tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem videogame, tem escola, não passa fome. Ele daria tudo isso para ter uma porção do que vocês têm liberado no Brasil. Obrigado, amigão. E ele com lágrimas nos olhos, dizendo: quem me dera estar no meio de vocês naquela glória. A gente anda a Europa toda e não encontra uma igreja igual a essas aí que vocês têm lá. Aproveite que vocês têm lá. É por isso que eu estou dizendo que existem muitas igrejas que estão sendo espiadas. Satanás sabe que daqui não larga da mão. Deus quer levantar um avivamento que vai tomar toda a terra. E o avivamento que Deus vai começar a fazer de caráter, depois de verdade, depois de fogo e glória. Deus vai espalhar isso na terra. E depois a trombeta toca-se a promessa de 300 anos de profecia na nossa cabeça. Pastores e profetas profetizaram muito antes de vocês nascerem. Vocês são frutos de profecia. O que Deus está fazendo aqui hoje não podemos deixar se apagar. Isso aqui é cumprimento de profecia de mais 300 anos na cabeça do Brasil.
Um dia, e aqui eu termino, Deus acendeu um fogo na Inglaterra, através de uma pregação chamada Pecadores na Mão de um Deus Irado. Foi o que livrou a Inglaterra de entrar no mesmo caminho da França. Deus tirou do fogo da Inglaterra e levou para os Estados Unidos na Rua Azusa. Na Rua Azusa, Deus tirou uma porção do fogo e trouxe para o Nordeste. E do Nordeste foi descendo a Assembleia de Deus e chegou aqui onde vocês estão hoje. Vocês são fruto de um avivamento que começou lá na Inglaterra, centenas de anos atrás. Nós não podemos deixar esse fogo se apagar. E lá vai o anticristo, através do pensamento e espírito, está tentando de todo jeito corromper e travar isso daqui que vocês estão fazendo agora. Mas eu profetizo que tem Atos 2, e todos, sem exceção, ninguém teve direito de escolha, todos foram cheios, do altar à portaria, da nave aos instrumentistas. Todos foram cheios. Pregador, todos foram cheios. Por quê? Por causa disso daqui. O Espírito Santo que está em nós não vai ficar para sempre na terra. Porque está na Bíblia: o homem da maldade está sendo resistido por um que opera na terra. É o Espírito que mora em nós. E Jesus disse: e o Espírito estará em vós para sempre. Então quando a igreja for arrebatada, ele vai junto, porque tem que ficar para sempre. Irmão, eu não quero ficar aqui depois que o Espírito Santo foi embora, porque se com ele já está assim, imagine sem ele. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar: é que ele ainda está aqui no ambiente. Ele está movendo. E oxalá que a trombeta tocasse agora 9h40 da noite, e a última trombeta tocando, nós nos encontrássemos sendo arrebatados até a glória. Fecha teus olhos agora e não largue na mão de quem está do teu lado. Isso é uma oportunidade que Jesus está te dando. Tem gente morrendo na Oceania, tem gente morrendo no Oriente Médio, tem gente sendo perseguida na África, tem gente sendo perseguida na Europa, tem gente sendo perseguida na América Latina, que queria estar aqui dentro dando glória que tu está dando e não pode. Mas vocês podem se encher desse Espírito. Então eu quero convidar a igreja a abrir o portão e dar 1 minuto de glória para Ele. Adoramos primeiro e Ele nos enche depois. Adoramos primeiro e Ele nos enche depois. Adoramos primeiro e Ele nos enche depois. Deixa o Espírito te tomar. Olha lá, começou Jesus. Tão desejado aqui. É hoje, varão. Mas nada se comparará com a glória que há de mim. Eu não sou daqui. pra casa. Voltarei. Ele vem me buscar. Com ele eu irei. eu não sou daqui. Pra casa eu vou voltar. Voltarei. Ele vem me buscar. e com ele eu irei. Amanauá que telebatauá. Não me rebata cantutri, Eva. O varão tomou a cantora aqui. Olha o varão tomando os vasos no meio da igreja. Deixa eles, deixa eles. Olha lá, é manso, rebata cataua. Olha o varão passando no meio dos adolescentes. Varão, eita. Que varão é esse, Jonathan? Abriu a porta e levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Olha o Rei da Glória entrando na pessoa do Espírito Santo. Olha o Rei da Glória entrando na pessoa do Espírito Santo. Adore a Ele, 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 adore a Ele. Deixe o Espírito de Deus te possuir aqui dentro agora. Quem não falava em línguas há muito tempo, tem um renovo de línguas descendo na casa agora, 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 agora. Desemboque esse vaso aí, varão. Deixa Jesus colocar o Espírito até transbordar, até transbordar, até transbordar. Deixa sair para fora, deixa.
Antria. É hoje, Jesus. Eite Cataua. Amanso. Ebatacanubi telebataua. Emanso. Ebataracataua. Emitricatalabatava que telebataua. Emanso que telebatarava Antria. Abataua que tapataua que telebataua. Será? No piscar acontecerá. Mas a igreja acontecerá. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da de Jesus. Aleluia. Que ruja o leão e que a terra diante da majestade. Manso rebatawa. No bicadano rebadará catonde revaua. No mitriquetalabarut se rebadawa. Andro que te manai te rebaua. Emanacato que telebida cataua refutria. Anticatauantria. Terra de Cataua. Entro elemanarávia. A nomina catoia remando cataua. Emanacataco pecatabata catoque tecaua. Emitricatau entre que lebadaraua. Emancho rebaua. Emitricaui rebataua. Emitricatalamanu telebadacatatatata. Ebataracatoque telebitaua. Enjo remanaua que telebitaraua. Eno remanutri rebadacataua. Sou eu Deus quem falo na terra. É mancho que te leva é bataragando que te leva. Sejam transbordados na minha glória, porque os tempos são maus. Encho reua. É manchu que te leva. Eu encho quem eu quero. Eu faço do jeito que quero. Eu levo para onde quero. Porque a igreja é minha, eu faço o que eu quero. Vocês não deram culto para mim, então deixa eu fazer o que eu quiser com o culto que é meu. Eu encho, eu encho, eu encho, eu encho. Eu encho, eu encho, eu encho, eu encho. Eu encho, eu encho. Amanda, Abadacataua, Eva. Eu preciso orar. Mandou que tal? Deus me deu uma palavra contigo, Haroa. Amando repaua. Coloque a mão no coração dela, minha filha. Atapataua. Enxuguebavaua. Sou eu Deus que falo desse jeito contigo na terra. Porque por esses dias tu oraste a mim, dizendo: Deus, o que é que tu tens para mim? Aonde tu quer me levar? O que é que tu quer que eu faça? Qual é o nível que tu quer que eu chegue? Qual porta tu quer abrir? É até aqui ou tem mais? Dando bidele bravaua. Eu ouvi a tua oração. Eu digo, filho, que nesses últimos tempos eu tenho levantado um povo escondido que em breve irá aparecer. Ando rebataua. Eu vou destronar muitos que estão em tronos. Eu vou tirar muitos que estão em altares. Eu vou arrancar muito de muitas cadeiras. Vou tirar microfone de muitas mãos. E vou passar para uma nova geração. Esta é a geração que eu vou levantar para um avivamento.
E te digo que tu está incluída dentro dela. Porque tu fostes fiel aonde ninguém viu. Eu vi quando tu rejeitou. Eu vi quando falaram assim, entrega, vende. Tabatawai, rebandug, telebra. E tu disse não, porque o que Deus me deu é dele. Ancho rebadaragadawa. Te digo que eu estou lhe honrando hoje na terra. Hoje eu viro a página da tua história. Te prepara para pisar onde tu nunca imaginou. Através de ti cegos irão enxergar, mudos irão falar, coxos irão andar. Fogo sairá como nunca tu viste antes, das notas vocais entoadas pela tua boca. E para tu saber que sou eu Deus quem falo, quem assino isso direto da glória, eu derramo sobre ti, filha minha, da ponta do teu pé à ponta da tua cabeça, uma glória que tu nunca recebeste antes. E te trago nos mistérios do meu espírito, para tu sentir o peso do que eu tenho contigo na terra. Receba agora uma bola de fogo que desce do alto sobre ti. Agora. Quem pode cantar, pastor? Que Deus levou a cantora ali. Que telebareora, remancho revaua. É nome telebadacataua. Eu preciso orar. Anjo rebadaua. Isto, filha, louva baixinho. Vocês duas louva baixinho, porque eu preciso entregar mais uma palavra e eu oro pela igreja. Porque enquanto eu estava aqui, olhei para ela, bati o olho em você dobrada no chão. E Deus falou assim: diz para ela, filho, que eu conheço o nível das forças dela. E quantas vezes ela diz: Deus, me dá força para sustentar a visão que tu está dando para o meu marido. Não me deixe esmorecer nesta missão. Pensas tu, filha minha, que estás de pé porque tem forças em ti. Se não fosse a minha mão que te levanta da cama, se não fosse a minha mão que te dá banho, se não fosse a minha mão que te veste através da tua, se não fosse a minha mão que faz comida através da tua, eu te sustento na terra. E te digo, filha, tu és uma parede, um escudo do lado do meu servo. Quantas coisas era para atingir ele, tu filtra. E eu vejo as feridas que tu leva, que era para acertar ele. Te digo que eu tenho me agradado do teu posicionamento. Filha, estou eu renovando as tuas forças hoje. Eu toco aonde o homem não pode tocar. Tua carne é minha, teus ossos são meus, teu sangue é meu, teus nervos são meus. Porque eu também sou médico na terra. Eu faço o que a medicina não pode. Para tu saber que sou eu Deus quem falo na terra. Eu lhe dou agora saúde, 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 saúde. Tua carne será como de criança, porque assim diz o Senhor Deus na terra dos viventes. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Abre a boca e adore a Deus, abre a boca e adore a Deus. Abre a boca e adore a Deus. Meu Deus, é Manu Revala, é Unju Rebadacatala, é Bataraca Dubre Reba. Deus quer tomar os jovens e adolescentes.
Coloque a mão assim em forma de receber. Assim, meus amiguinhos. Feche os olhos. Já vou orar, igreja. Sei que a hora não nos espera. Feche os olhos com a mão estendida. Isto, Deus, tu me mostrou um varão passeando entre eles, para que seja provado que não é o homem quem fala, mas é tu. Move como águas entre esses adolescentes agora. E quem deles quiser receber mais poder, autoridade e glória para uma obra extraordinária que tu quer fazer através deles, toma os filhos desta igreja nas tuas mãos e envolve eles com um poder e glória que tu me mostraste que está entre eles. Tira agora aquilo que impede eles de colocar para fora aquilo que tu já colocou dentro deles. Começa a batizá-los em línguas agora. Isto, mais, Jesus, mais Jesus, derrama mais, derrama mais, se apodera deles, Jesus, se apodera deles, Espíritos de Deus, se apodera deles e toma eles de poder e glória, agora, sejam batizados em línguas em nome de Jesus. Jesus, oh meu Deus, converte esse relógio, Senhor. Ele rebadawa, deixo que te levarunchi remaua, adabadacataua. Eu preciso orar. Como não vai dar todo mundo aqui na frente, do seu lugar mesmo, Jesus derrama. Amém. Pastor me deu a liberdade. Eu otorgou liberdade. Amém. Então quero fazer o que o meu espírito está sendo inclinado por Deus a fazer. Duas coisas. A primeira coisa, se você entrou aqui dentro esta noite, mas talvez ainda não tenha aliança com Jesus grandão da Galileia. Ô Jonathan, eu vou falar para tu que não estou preparado. Já sei que tu vai falar. Vai falar para eu ir para o altar aceitar Jesus. Reconciliar com Ele. Tô pronta não, ninguém tá, nem eu. Jesus prepara todo dia. Ninguém é melhor que ninguém. Tenho vergonha, tenha não, porque Jesus não teve de tu na cruz. Por que tu tá tendo ele agora? Daqui do meu lugar tá bom, tá não, tem que vir aqui na frente e levantar a mão. Aonde está isso na Bíblia? Quer me reconhecer diante dos homens, eu reconheço diante do meu Pai que está na glória. Levanta a mão aqui na frente e fala que quer. A igreja liga na terra e Deus liga no céu. Eu estou esperando a primeira vida para Jesus vir correndo no altar. Eu estou esperando a primeira alma vir correndo para o altar agora. Cadê a primeira vida para Jesus grandão da Galileia? Eu te espero agora. Eu acho que vem uma aqui no meio do corredor, pastor Fábio. Ali vem a primeira vida para Jesus. Eu estou vendo uma segunda vida movendo lá atrás da igreja. Vem jovem, vem jovem. Olha que coisa linda, Jesus já está renovando ela. Deixa Jesus tomar ela. Ali vem a segunda vida para Jesus no meio do corredor da igreja. Eu estou esperando a terceira vida para Jesus agora. Pregador. E aí na frente é mole, tem que mudar de vida lá fora. Isso aqui é um primeiro passo. E ai de ti se tu estiver largando a língua para falar. E aí na frente não adianta nada. Faz prova com Deus agora de que vir aqui na frente não quebra a corrente de maldição lá fora. De que levantar a mão para Jesus aqui não destrava muita coisa lá fora e amarra demônio. Tem coisa na tua vida travada, demônio desamarrado. Vamos inverter hoje. Bota o grandão da Galileia dentro do barco para tu ver. Se demônio não recua e muita coisa trancada não começa a funcionar. Eu estou esperando a terceira vida para Jesus no altar agora. Oh, eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Será que é uma terceira vida? Aleluia. Aleluia. Se você estiver ao lado de alguém e esta pessoa estiver precisando de uma ajuda, de um apoio para vir aqui na frente, se ajude essa pessoa agora. Traga ela no altar.
E eu estou esperando a terceira. Enquanto a terceira vem. Será que vem a terceira aqui, pastor Fábio? Olha que coisa linda, Jesus. Está vindo a terceira vida aqui. Aleluia. Eu vou falar o que Jesus está mandando eu falar. Talvez alguém olhou ela de camisa e falou assim, mas já está de camisa. Eu quero ver aonde que a tua camisa é ingresso para entrar no céu. Só Deus conhece a alma. Só Deus conhece o coração de alguém. Só Deus conhece o operar do Espírito. E está vindo uma quarta vida no corredor da igreja. Aleluia. Eu estou esperando a quinta se houver. E vocês que estão tudo cheio de Deus, e essa aqui é a segunda. A gente marchou, chorou, pulou, foi ou não foi? Só que lembra que eu disse que o que está em nós transborda e não é para parar em nós? Se vocês estão tão cheinhos, vocês vão orar por eles agora. Porque está vindo mais uma vida no corredor da igreja. Oh, que eu sinto Jesus grandão aqui. Alguém dê um abraço nele. Isso. Aleluia. Eu estou esperando se houver a sexta vida para Jesus. Estão me apontando que está vindo uma sexta vida no corredor da igreja. Quem pode adorar a Deus por ele? Está vindo a sétima vida ali, pastor Fábio. Quem pode adorar a Deus por estas 7 vidas? Eu vou contar um segredo do céu para vocês. Lembra que eu falei que quem é do céu movimenta e grita? Você já viu festa parada? Na festa, pelo menos nós, a gente grita, movimenta, corre, pula, né? Sabe o que a Bíblia fala? Que quando só um, se arrepende, tem uma festa tão grande no céu. Irmão, imagina por 7. Se vocês são do céu e o céu está fazendo barulho e movimento agora em festa, 7 vezes mais. Eu acho que a terra tem que refletir o que está acontecendo na glória, não é? 30 segundos de glória a Deus, aleluia, em línguas estranhas, por estas vidas que se rendem no altar de Deus. Olha Deus batizando os adolescentes. Vocês estão pensando que eu estou falando da boca para fora, né? Olha Deus tomando e renovando eles ali. Varão de guerra. A igreja estende as mãos aqui para frente. Vamos orar por estas 7 vidas. Eu ia orar, eu olhei para tu, Deus me deu uma palavra contigo. Mandou rebatará, cante, reva. Deixa eu até descer para ficar aqui do teu ladinho. Eu vou nem botar a mão na tua cabeça para não pensar assim, não, foi porque ele botou a mão na cabeça dela. Cante, obadarava, remente, queda. Eu sou Deus que falo contigo na terra dos viventes. Andubiterrebadawa, que teleminawa. Filha, quantas vezes tu coloca a cabeça no travesseiro e tu me pergunta, Deus, para quê? Que eu estou na terra. Deus, por que tu não me leva logo? Porque eu só não tiro a minha vida porque o pastor falou que é errado. Que eu vi alguém pregar que é pecado e eu não quero ir para o inferno. Mas eu sou Deus que te formei no ventre da tua mãe. Se tu soubesse, filha minha, o quanto eu me entristeço quando tu me pergunta para que eu nasci. Porque eu te amo. Eu te trouxe para esta terra. Porquanto na tua cabeça até passava pensamento. Será que vão sentir falta de mim? Se eu fizer alguma coisa, se eu cortar o pulso, se eu tomar remédio, se eu fugir, ancho remando que tal a relevre adúltria,
Mas eu conheço o seu coração. Quem te vê sorrindo aqui não te conhece por dentro. Mas eu te enxerguei no meio da multidão. E te digo que muda a tua história hoje. Eu te preencho com meu espírito agora. Eu te dou a alegria da minha salvação. Eu tiro esta raiz que tentava penetrar tua alma, que tentava te destruir por dentro. E te digo, tu serás minha guerreira na terra, porque tu vai fazer a minha obra, tu vai aconselhar outras que estão passando o que tu está passando, e para te provar que sou eu, Deus, quem fala e não o homem. Quem está com a mão em ti agora não é a tua irmã em Cristo. Quem está com a mão contigo agora sou eu através dela. Olha eu tocando o teu coração e a tua alma agora. Sinta o peso do amor que eu tenho por ti, filha. E nunca mais permita que Satanás sopre nos teus ouvidos que tu não vale nada, que tu és à esquerda, porque fui eu quem te criei na face da terra. Oh, tem mais uma vida aqui, irmãos. Tem 8 vidas para Jesus, que coisa maravilhosa. Vamos orar por estas 8 vidas no altar. Vocês estão tudo cheinho de Deus, né? Estava pipocando de glória 10 minutos atrás. Pois é, o que está em vocês transborda. Estende a mão para cá. Vai pegar eles agora. Isto. Se vocês estão incendiados e é para incendiar, deixa esse fogo sair da vida de vocês e incendiar eles aqui na frente agora. Ora por eles como se fosse vocês aqui no altar. Isto. Feche os olhos. Pai eterno de bondade, Deus de poder, graça e misericórdia, 8 vidas estão rendidas no seu altar. 8 guerreiros e guerreiras, Senhor, que estão retornando, voltando, te aceitando, Jesus, como Salvador. Senhor, o que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história na vida deles. Jesus, escreve o nome deles no livro da vida. Planta, Senhor, a tua palavra no coração deles. Que o teu Espírito faça morada dentro desta casa. Porque eu tenho certeza que se a trombeta tocasse agora e esse culto continuasse na glória, eles estariam aí conosco te adorando para toda a eternidade. Eu entrego a vida de cada um deles nas tuas mãos, Senhor. Trabalha na mente, trabalha no coração. A tua igreja te ora por isto agora. Incendeia eles como a igreja está incendiada, e usa eles segundo a tua vontade. Senhor, eu entrego cada família representada nas tuas mãos, e cada vida aqui neste altar nas tuas mãos. Esteja com eles por onde eles andarem, em nome de Jesus. E quem pode, diga amém. Dê um abraço nelas, dê um abraço neles. Isto. Glória a Deus. Aleluia. Isto. Sejam bem-vindos à casa de papai, em nome de Jesus. Pois estás comigo. Esse varão de vermelho que está indo no meio do corredor, Deus lhe deu um livramento hoje, vaso. Eu ia deixar tu ir, falava depois. E Jesus falou assim: não fala agora. Uma pistola quebrou na tua frente, um negócio arramado. Satanás falou: vou ceifar, a igreja vai chorar, eu vou derrubar muitos dentro daquela casa. Deus quebrou um laço pelas madrugadas. Só porque tu pisou aqui na frente, um laço foi quebrado pelas madrugadas.
Deus é contigo em nome de Jesus. Aleluia. Fica firme em nome de Jesus. Aleluia. O fogo não me queima. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Amém. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Cadê os incendiados, querido? Fecha esse corredor aí, querido. Dá a mão esse crente aí, fecha esse corredor. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio